Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, para nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor John Teles, responsável aqui pelo curso, professor da melhor disciplina, que é língua portuguesa. Hoje, no nosso momento, no nosso aulão, faremos a resolução de uma prova, né, a prova de 3 rios, da banca IAN, a respeito deste componente curricular aqui, ó, maravilhoso. Só que eu tenho algumas considerações a respeito da banca do Ian, né? Primeiro, vocês vão encontrar algumas dificuldades nesta prova e algumas outras também. Não é, eu sou muito claro e franco com vocês, não é uma banca fácil no sentido de aceitar recursos, de perceber que erra, porque é uma banca que erra muito, erra bastante. Então, assim, quando a gente olha as provas anteriores, procura o gabarito geral, a gente vê 2, 3, 4, 5 questões anuladas. A gente tem questões mal formuladas. Vocês possivelmente vão perceber isso nesse processo de resolução simples de hoje, de 10 questões que nós visualizaremos aqui. Então, sim, é uma banca um pouco problemática, tá? Mas ela ganhou a licitação, ela que vai organizar o nosso concurso e precisamos vencer. Então, bora lá entender um pouquinho sobre a banca de hoje. Nós temos aqui uma questão, geralmente o Ian vai trabalhar com questões de interpretação de texto, 2, 3, 4 questões ali no máximo. Não vem, não é muito do tipo, né, do perfil ter textos muito grandes, tá? Textos bem longos. São textos mais sucintos, geralmente trabalham com textos de caráter informativo. Então, são textos, né, que têm uma abordagem muito mais objetiva. Isso, pensando no candidato, é muito mais prático, porque a gente não precisa explorar a significação, não precisa explorar as figuras de linguagem, não precisa lidar, por exemplo, com poemas, né, com crônicas, com contos que são textos que trabalham um pouco mais com uma linguagem conotativa. Então, a gente vai encontrar esse tipo de abordagem aí central para trabalhar a respeito dessa banca. Bom, como eu sempre falo com vocês, antes de realizar qualquer questão de língua portuguesa, primeiro façamos a leitura dos enunciados, depois a leitura da referência bibliográfica e, por último, a leitura do texto, tá? Primeiro, questão, depois, referência bibliográfica e, por último, o texto. Bom, questão de número 1. De acordo com o texto, a prática de rafting, né, no Rio Paraibuna é. Então, eu preciso saber qual é o sentido dessa prática de acordo com o texto. Questão de número 2. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. O advérbio presente nesse trecho exprime. Então, aqui eu já sei que é uma questão gramatical. Aqui é uma questão de interpretação. Questão de número 3. Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta. Opa! Entendam que, geralmente, quando as questões vêm com o seguinte enunciado sobre o texto, de acordo com o texto, ao analisar o texto, são questões de interpretação. Saibam diferenciar interpretação de compreensão. Quando a gente trabalha com textos, com questões de interpretação, nada mais, nada menos, vão buscar localizações. Então, você vai localizar a resposta no texto. Quando eu trabalho com questões de compreensão, ele quer que você chegue a uma conclusão. Ele quer saber o seu raciocínio. Qual é, na verdade, a compreensão, o que você conseguiu assimilar. É uma assimilação. Agora, esse tipo de questão é puramente localização. Você vai ler o texto e vai achar ou não vai achar e marcará a nossa resposta. Questão de número 4. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito diferente. Opa, eu já sei que aqui a questão vai começar gramatical. A próxima vai começar gramatical. A seguinte vai começar gramatical. Então eu paro a minha leitura, né, para a minha análise de questões e volto lá para o meu texto. Quando eu olho a minha referência bibliográfica, eu vejo que é um texto que foi tirado do site do Turismo Rio de Janeiro, do site Gov,
bem recente, inclusive, né? Do ano de 2024. A prova foi o ano passado mesmo que aconteceu, e que diz o seguinte: Três Rios, título. Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre seis corredeiras. O ponto final de descida é no encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e Paraibanha, formando um único delta triplo fluvial da América Latina. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Vale a pena visitar a produção de cachaça local e experimentar as cervejas artesanais. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha, igrejas históricas como a Capela Nossa Senhora da Piedade e a Igreja de São Sebastião, construídas no século XIX e século XX, respectivamente, são opções de passeios. Bom, um texto de caráter informativo, de caráter histórico, né? Uma perspectiva muito mais turismóloga, apresentando aí qual é o sentido mesmo dessa cidade. Bom, de acordo com o texto, trabalhou com abordagem de acordo com é uma questão de interpretação, ou seja, localização textual. Não é uma questão que vai exigir de você uma assimilação. O que você conseguiu compreender, o que você conseguiu. Não, nada disso. Localiza no texto. De acordo com o texto, essa prática no Rio Paraibuna é uma alusão ao que foi informado no período anterior, uma retificação ao que foi informado no período anterior, uma relação às atividades ao ar livre, uma corroboração das atrações mais procuradas. Gabarito na tela para mim, por favor, bora lá. Qual que vocês marcaram? Minha internet caiu, pessoal. Que ninguém tá me respondendo. Qual é o gabarito? Coloca o gabarito aí na tela. Coloca o gabarito no chat. Vambora. Vamos lá. Eu vou ler com vocês para vocês perceberem. Ó, lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros entre seis corredeiras. O ponto final de descida é no encontro dos rios Paraibuna, Paraíba do Sul e Piabanha, formando o único delta triplo fluvial da América Latina. Na região, ainda é possível fazer rapel, tirolesa e escalada. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Bora lá. De acordo com o texto, a prática de rafting no Rio Paraibuna é uma alusão ao que foi informado no período anterior? Não. Não tem nada de alusão. Não busca uma alusão aqui. Uma alusão ao que foi informado no período anterior, gente. Ele está aludindo a algo? É esse o objetivo da prática? É essa abordagem que o texto traz? B, uma retificação que foi informado no período anterior. Quando eu quero retificar, eu faço uma correção. Eu quero corrigir. Eu não estou corrigindo. Quando você olha aqui para a estrutura, eu digo além do rafting. Além disso, uma relação às atividades ao ar livre
ou uma corroboração das atrações mais procuradas? Qual é o nosso gabarito? Veja que essa prática no texto, ela é uma atividade ao ar livre, beleza. Só que a prática de rafting no Rio Paraibuna, ela não é só uma atividade ao ar livre. Olha o objetivo, olha a escrita. Além deles, o texto está dizendo aqui, ó, você faz rapel, você faz tirolesa, você faz escalada. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos. A banca está deixando claro para você, o texto está deixando claro para você que há uma corroboração, ou seja, há, né, algo que contribui, há algo que se junta, se assemelha. É uma corroboração das atrações mais procuradas. Eu tenho rapel, eu tenho tirolesa, eu tenho escalada, eu tenho as melhores festas de carnaval do interior do estado e tenho rafting. Gabarito marca pra gente a letra D. Por isso que é um sentido de corroboração. Foi? Beleza? Cuidado, hein? Olha a escrita, olha o objetivo, olhem as Professor, palavras sendo colocadas no texto. Vamos professor, lá. está me ouvindo? Oi, pode perguntar, Jéssica. Boa noite. Boa Eu noite. achei que fosse a letra C por causa dessa, desse, dessa parte aqui. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Tá. Então, ele fala disso. Então, de acordo com o texto, a prática de rafting no Rio Paraibuna é uma atividade ao ar livre. Beleza. É uma atividade ao ar livre. Mas não só tem ela, existem outras. Então, é uma corroboração. Eu tenho atividades que são procuradas e também o rafting, tá? Então, esse é o objetivo aí da proposta. Ele, na verdade, está buscando, dentro do texto, para você buscar a ideia daquilo que é mais relevante, do traço mais informativo. E para facilitar essa interpretação, ele usa muito essa marca textual aqui, ó, o além do. Então, isso deixa bem claro para gente que eu tenho atrações, eu tenho esta atração também, que é bem procurada. Então, ele vai somando, é uma relação bem somativa, tá? É, o que o Lucas está pontuando aqui era algo que eu iria pontuar na questão de número 2 ou 3, né? Ele está dizendo que o que causou confusão é eles não terem deixado claro em qual parte do texto, porque o rafting realmente aparece duas vezes. Vocês vão perceber que há questões em que a banca, infelizmente, não cita o trecho correto ou não cita o trecho por completo. O que que eu vou orientar a vocês na parte de hoje, né? Eu espero que na próxima prova o Ian melhore isso, né? Mas toda vez que vocês encontrarem um trecho na prova, vão no texto original e busquem a relação completa, tá? Não olhem somente pelo trechinho específico que a banca trouxe. Tenta fazer uma maior exploração, tá? Infelizmente, né, a gente Professor, vai trabalhar com essa abordagem. Oi, pode falar. então, esse daí então são as chamadas pegadinhas, né? Que no caso você pode considerar isso uma pegadinha para que leve a gente, induza a gente ao erro, correto? Correto. Seria Além isso? de ser uma pegadinha, ela também é passível de recurso. Pediram e não foi deferido, tá? A banca não voltou atrás. Então a gente pega aí a letra D com sentido mais completo, tá? Sentido mais global. Vamos para a questão de número 2. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. O advérbio presente no texto exprime. Vejam que a banca não destacou o advérbio, tá? Não trouxe a relação adverbial. Mas a gente consegue perceber que é a palavra ainda. Então, na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. O que que a banca faz? Traz uma série de palavras bastante desconectas, difíceis, para confundir a cabeça do candidato e que nada tem a ver com o que ele está propondo.
O advérbio, neste caso, ele trabalha com que sentido? Um passado já mencionado, a exiguidade de tempo decorrido, um reforço, o aumento, um incremento ou uma modalização epistêmica. Né? O que a gente vai trabalhar aí com uma proposta de modalização é um sentido muito mais argumentativo, opinativo, né? E nesse caso, eu particularmente, ainda que vocês encontrem essas palavras difíceis, acho a questão fácil, acho a questão clara. Qual gabarito vocês marcariam? Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso também. Então, na região, ainda é possível realizar rapel, realizar tirolesa e escalada. Vejam, trouxe, né, mecanismos textuais para tentar confundir a nossa vida, mas é uma questão bem tranquilinha. Isso traz reforço, aumento ou incremento, tá? Gabarito, então, marca para gente a letra C. Essa é uma questão que eu acho tranquila. Olha para a questão de número 3. Mais uma vez, uma questão de interpretação. Essa aqui eu não vi problemas, né? Vamos ver se vocês vão localizar alguns aí. Comentem comigo, por favor. Sobre o texto, desculpa, assinale a alternativa que é incorreta. Então, aquilo que não tem no texto, aquilo que não é possível localizar no texto. Qual gabarito vocês marcaram? Letra A. A igreja de São Sebastião foi a pioneira no município. Letra B. A Ponte das Graças, o Coreto da Praça de Autonomia e o Teatro Celso Peçanha são apenas um dos pontos importantes dos patrimônios históricos. C. O Carnaval é um dos atrativos turísticos do município. D. A cidade de Três Rios possui um delta triplo fluvial. Lendo o texto, a gente consegue localizar, né? Percebam que todas essas alternativas são mencionadas no texto. Só que fala da igreja de São Sebastião, sim, mas não diz que ela é a pioneira do município. Esse tipo de informação a gente não tem, então vamos configurar essa questão como incorreta. Questão 3 marca como gabarito para a gente a letra A. Vamos para a questão de número 4. Galera, a questão de número 4 ela é prática, tá? Considera uma questão de nível médio, tá? Não é tão difícil, mas também não é fácil. Assinale aquela questão em que eu tenho um sujeito diferente do presente nos demais textos. Então, olha que complexo isso aqui para você compreender. O que que a banca queria que você buscasse? Você tem quatro trechos. Você tem que achar o sujeito nos quatro trechos. Achou? Em qual tem um sujeito diferente? Na classificação. Para você achar o sujeito, a gente sempre observa, né, como a gente vem discutindo há bastante tempo, o nosso foco central é o verbo em toda análise sintática. A partir do verbo, eu lanço a seguinte pergunta: quem? Ao perguntar quem, eu vou localizar o meu sujeito. Eu tenho vários tipos de sujeito, né? Como vocês sabem. Se não sabem, vão lembrar aqui hoje. Nós temos o que eu chamo de sujeito simples, temos um sujeito composto, temos um sujeito oculto. Quem não sabe, anota essa informação aqui por gentileza, tá? Ele é oculto, mas também pode ser chamado de elíptico. Também pode ser chamado de desinencial. Também pode ser chamado de subentendido. E também pode ser chamado de contextual. Tá? Então é aquele sujeito que não está expresso na frase, na oração, mas pelo contexto, pela desinência, pela situação comunicativa, você consegue localizá-lo. Um exemplo bobo de quinta série aqui, ó. Comprei um carro. Vejam que nesta oração eu não consigo localizar o sujeito, não está expresso, não está escrito. Mas quando eu olho para o verbo comprei, eu pergunto, ué, quem comprou? Eu.
Percebam que, pelo contexto, pela situação comunicativa, eu consigo localizar quem é que faz essa ação, sobre quem eu falo. Isso é um sujeito oculto, tá? Além desse tipo de sujeito, nós temos o sujeito indeterminado e nós temos o sujeito inexistente, também nomeado como oração sem sujeito. Isso vocês podem encontrar nas provas. Bom, quando a gente olha para a questão de número 4, ela pede o seguinte: em qual alternativa você tem um sujeito diferente dos demais trechos? Qual vocês marcaram aí? Vamos analisar? Três Rios é conhecido por sua natureza e prédios históricos. As atividades ao ar livre e os esportes radicais são atrações mais procuradas. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos. A cidade também possui importantes patrimônios históricos. Sempre para buscar uma análise sintática para fazer localização do sujeito, eu vou analisar o meu verbo, busquei o verbo, eu vou indagar, vou me perguntar quem fez essa ação. Vejam só. Três Rios é conhecido. Quem é conhecido? Três Rios. Vejam que Três Rios é o meu sujeito. Três Rios é uma cidade. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Por quê? Estou falando de um único elemento. Me refiro a um único núcleo. Olhem para a letra D. A cidade também possui importantes patrimônios históricos. Qual é o verbo? Possui. E aí você vai se perguntar: quem possui? A cidade. Vejam que a cidade também é o seu sujeito. E só tem um núcleo. Logo, aqui eu também tenho o que eu chamo de sujeito simples. Então, tanto a letra A quanto a letra D possuem a mesma classificação de sujeito. Olha para a letra C. Além do rafting, o município oferece diversos atrativos. Qual é o verbo? Oferece. E você vai perguntar: quem oferece? O município. Perceba que você também só tem um núcleo. Perceba que você também só tem um sujeito. Também sujeito simples. Ao olhar a letra B, o nosso gabarito, as atividades ao ar livre e os esportes radicais são. Quem são atrações mais procuradas? Atividades ao ar livre e esportes radicais. Então eu tenho dois núcleos, eu tenho dois elementos. Logo, aqui possui um sujeito composto, que é diferente dos outros. Portanto, gabarito marca para gente a letra B. Até aqui tranquilo, pessoal? O que que vocês acharam dessa questão? Foi? Posso seguir? Lanço aqui na tela aí, por gentileza. Beleza, show de bola. Oi, Carla. A 2 é a letra C. Vamos lá. Questão de número 5. Sou apaixonado por esse tipo de assunto. A questão de número 5 é muito boa. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 km entre 6 corredeiras. Não deem essa loucura já ia falar Iban, pro Ian, tá? Achou esse trecho? Olha aqui, eu acho um absurdo isso, fazer uma prova e não localizar de onde tirou o trecho, né? Mas enfim, não vou tecer com muitos comentários, não, que a sala vai ficar aberta. Questão de número 5. Lá alguns turistas têm. Vou lá no meu texto para achar onde está esse trecho que a banca quer que eu discorra, tá? Achei o trecho? Aqui, ó. Lá os turistas têm a oportunidade de descer 22 km entre as 6 corredeiras. Achei. Adriana, minha querida, cuidado com a tela do seu celular, por gentileza, tá? Bom, o que que acontece aqui? A banca pede para vocês analisarem a palavra lá. E o lá, neste caso, é um termo anafórico ou é um termo catafórico? Bora lá. Esse assunto.
muito bacana, ele fala sobre coesão. E este caso, especialmente, é sobre a coesão referencial. A coesão referencial, nada mais, nada menos, busca falar sobre as relações contextuais, sobre as palavras dentro do texto. A comunicação que se dá entre uma palavra, entre um enunciado, entre um período, tá? Buscam fazer menções a informações contidas no texto. Eu tenho, na coesão referencial, dois pontos de análise o que eu costumo chamar de catáfora. Isso cai muito, tá? Atenção, quem vai fazer concurso aí para IBAN, tá? IBAN cobra muito isso daqui. E BDO também. Eu tenho letra A, catáfora, e letra B, eu tenho anáfora. São dois elementos coesivos importantíssimos. A anáfora e a catáfora trabalham com funções semelhantes. Quais são as funções? Eles retomam ou antecipam dados, palavras, estruturas dentro do texto. Quando eu digo o seguinte, este é o problema, falta de estudos. E quando eu digo falta de estudos, esse é o problema. Vejam que a intenção comunicativa, a informação é a mesma, mas a forma como eu organizo esses elementos dentro da frase, dentro da oração, que é o ponto X dessa questão. Quando você diz este é o problema, este pronome específico, ele vai apontar uma informação lá na frente. Ele vai antecipar algo que será dito. Ele vai anunciar uma informação. Quando eu digo falta de estudos, esse é o problema. Em contrapartida, esse termo, por sua vez, ele retoma algo que foi dito, retoma algo que fora mencionado. Vejam que as funções coesivas, referenciais, buscam menções entre palavras, entre expressões dentro do texto. Só que uma retoma o que foi dito e outra há de anunciar o que será dito. Vai ainda apresentar. Então, a anáfora é uma estratégia de retomada enquanto a catáfora é uma estratégia de antecipação. Então, toda vez que você perceber que uma palavra retoma algo dito, é porque há uma anáfora. Se você perceber que há uma palavra que vai dizer o que será dito, é porque você tem uma catáfora. Então, prestem muita atenção. O exemplo de número um é uma catáfora. O exemplo de número 2 é uma anáfora. De regras textuais, que eu sei que na escrita vocês têm muita dificuldade com esses pronomes, para a catáfora, você só pode escrever este, isto. Para a anáfora, você só pode escrever esse ou isso, porque esses retomam e os outros antecipam. Então, a catáfora é uma estratégia de antecipação, vai ainda anunciar. A anáfora é uma estratégia de retomada, vai retomar algo que fora mencionado. Isso ficou claro, pessoal? Conseguiram anotar isso daí? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Vejam, as bancas podem brincar com vocês.
elemento catafórico, elemento anafórico, já sabe o que significa. Elemento catafórico, elemento anafórico, tá? Catáfora e anáfora são as irmãs aí que vocês precisam sempre lembrar. Então, aqui, quando eu tenho este advérbio, o lá, que é um advérbio de lugar, ele vai retomar algo que fora dito. Ó, lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. Lá, a quem este pronome, desculpa, a quem este advérbio busca uma menção? Ele é um recurso catafórico? Não. Então a gente já pode eliminar a letra B e a gente já pode eliminar a letra C. Vamos ficar entre a letra A e vamos ficar entre a letra D. Quando eu olho aqui, qual é o meu gabarito? O que que eu penso? Anafórico relacionado à prática de rafting ou anafórico relacionado ao Rio Paraibuna? Anafórico relacionado ao Rio, porque é lá no Rio que os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. Vejam isso dentro do texto. Ó, as atividades ao ar livre e os esportes radicais são as atrações mais procuradas, como a prática de rafting no Rio Paraibuna. Lá, opa, lá onde? No Rio Paraibuna. Então ele retoma. Por ele retomar, eu tenho a função de anáfora. Beleza? Então, gabarito marca pra gente a letra D. Questão de. Professor, Oi, pode perguntar, minha querida. é que eu queria saber, quando eu fui fazer a prova de Rio Bonito, a Uhum. prefeitura fez um curso para a gente fazer. Aí a professora de português disse que toda vez que aparecer uma questão que a alternativa é anáfora, é a resposta. É, não, não confia nisso não, tá bom? Eu fiquei em dúvida disso, porque as questões que eu vi realmente eram, só que eu fiquei pensando, será que alguma pode ser que não seja? Não, pelo amor de Deus, tá bom? É, o que Tá você bom, precisa obrigada. saber é anáfora e catáfora, tá? É que geralmente as respostas geralmente envolvem muita anáfora, tá? Mas eu já vi muitas questões também que envolvem catáfora, tá? Pelo amor de Deus, não. Você tem que saber que a anáfora retoma e a catáfora vai anunciar, vai antecipar. Pronto, tá bom? E aí no texto, na questão, você João, vai diferenciando. Bom, gente, a questão de João, número 6 ela foi anulada, tá? João, Mas eu quero comentar um pouquinho com vocês. Oi, pode perguntar. não, é que eu queria pedir para você voltar mesmo para eu copiar esses dois exemplos aí. Obrigada, Ah, amor. tá bom, Mônica, pode deixar. Mas eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre esse tipo de questão, tá? O que que ocorre aqui? Prestem muita atenção nisso. Vou dar um zoom aqui, Mônica, vou deixar aqui em cima um pouquinho enquanto eu escrevo aqui embaixo. A galera que possivelmente já estuda Já comigo há um copiei. tempo, obrigado. Tá careca de saber isso aqui, né? Eu espero. Então, assim, não podem vacilar, não podem dar mole para isso daqui. Essa é uma regra de acentuação. É uma regra de acentuação muito clara, tá? Que é sobre o i e o u. Quando o i e o u forem acentuados, é porque você está lidando com uma regra de acentuação que é chamada do hiato, tá? E u acentuados, a regra de acentuação é o hiato. Porque eu tenho aqui, ó, possível. Eu tenho Paraíba. E eu tenho saúde. Tenho saída. Letra A, letra B, letra C e letra D. A banca vai pedir para você marque a alternativa, que é regra de acentuação, destoa das demais. Que é a regra de acentuação destoa das demais. Ou seja, é diferente das outras. Qual alternativa eu tenho uma palavra acentuada que a regra dela é diferente das outras?
Gabarito é a letra A. É possível. Mas por que que eu estou falando sempre disso? Porque muita gente erra esse tipo de questão. Porque percebem que possível. Qual é a sílaba tônica? Si. E aí vocês dizem para mim, ah, professor, é uma paroxítona. Você não está errado. Certíssimo. Oxítona, paroxítona. A paroxítona é a minha penúltima sílaba tônica. Você está correto. Mas quando você olha para Paraíba, você vai dizer Paraíba. Quando você olha para saúde, saúde. Quando você olha para saída, saída. Professor, sílaba tônica, bem dessas palavras, as sílabas estão localizadas nas paroxítonas. Sim, a tonicidade está na paroxítona. Só que a regra de acentuação é diferente. É impossível, essa palavra é acentuada porque é uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em E. Em Paraíba, saúde e saída, por exemplo, a regra de acentuação é porque essas palavras possuem hiato tônico. Então a regra é outra, ainda que a sílaba tônica seja a mesma. Levem isso para o coração de vocês. Viu que o I e o U estão acentuados? Liguem o sinal de alerta, porque possivelmente a regra de acentuação é de um hiato. Tô falando isso porque a galera entra com recurso, porque a galera briga, porque começa a brigar dentro do ônibus, na fila da prova, na hora da saída. Lembrem-se de que regra de paroxítona é uma coisa, regra de hiato é outra coisa. I e U acentuados, regra do hiato. Entendido isso daqui, pessoal? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Foi? Foi, gente. Coloca o ok. Que bom, que bom. Beleza, então. Beleza, tá? Essa era a discussão que eu queria trazer para vocês. Vamos para a nossa próxima questão, então? Questãozinha de número 7. Que vocês acharam dessa questão de número 7, hein? Fácil, médio ou difícil? Essa daqui eu considero. Essa daqui eu acho que eu vou considerar difícil, médio para difícil. Essa eu acho um pouco mais complexa. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um comentário gramatical sobre o trecho do texto. Então eu quero que vocês marquem aquela que tem um comentário gramatical, né? A 6 foi anulada, tá? A 6 foi anulada, Tamires. Nós temos ali duas paróxítonas terminadas em ditongo. Tá bom? Assinale a alternativa que apresenta incorretamente o comentário gramatical sobre o texto. A. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 km. O verbo ter é acentuado por concordar com turistas. Certíssimo a letra A. Vamos revisar um pouquinho? Deixa eu só diminuir o A aqui, gente, rapidinho. Vamos revisar um pouquinho? O que que acontece? Nós temos, toda vez que vocês encontrarem o verbo ter e o verbo vir, vocês precisam lembrar daquela regra. Quando o referente estiver no singular, não tem pontuação. Quando o referente estiver no plural, acento circunflexo. Então, ele tem, ó, referente no singular, sem pontuação. Eles têm, referente no plural, acento circunflexo. A mesma coisa com o verbo vem. Ele vem, singular, eles vêm, acento circunflexo.
Então, esta regra está correta. A letra A está certa, a banca pede para você marcar aquela que é incorreta, tá? Pessoal, alguém responde a Paula no chat para mim, por favor? Coloquem aí para ela, tá? Tá ótimo, Paula. Letra B. Vale a pena visitar a produção de cachaça local? Em vale a pena, não há ocorrência de crase, visto que o verbo valer é transitivo direto e não demanda de uso de preposição. O que que a banca está querendo dizer sobre isso? E ela está certa, tá? Porque a letra B também está certa. Porque quando eu digo vale, quem vale, vale algo, vale alguma coisa, vale o quê? Você vai perceber que o verbo não exige preposição nenhuma. Não há uma exigência prepositiva. Diferente de quando eu digo, ó, refiro-me à professora, refiro-me. Quem se refere a alguém, se refere a quem. Veja que este verbo exige a crase. Na verdade, não vou colocar crase, né? Vou dizer que esse verbo exige a preposição. Então, há uma exigência verbal. Agora, quando eu olho para o vale, vale o quê? Vale algo, vale alguma coisa. Se o verbo não exigiu preposição, não tem como ter crase. Então, a letra B está corretíssima. Letra C. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. A expressão tanto quanto é uma locução comparativa e pode ser substituída por tanto como. Tanto João como Carla, além de funcionar como uma locução comparativa, também tem um valor aditivo, tá? A letra C está correta. Letra D, que é o nosso gabarito. Formando o único delta triplo fluvial da América Latina. O uso do gerúndio, professor, não lembro nada disso. Anotem. Quando a gente fala de gerúndio, eu estou me referindo às formas nominais do verbo. O que seriam as formas nominais do verbo? Nós temos particípio, nós temos gerúndio e o infinitivo. Particípio são verbos terminados, particípios regulares, né? Em ado e ido. Vou colocar aqui a terminação em do, que fica mais fácil. Pode ser em ito também, quando são irregulares. O gerúndio em NDO. O infinitivo em R. Então, por exemplo, participado, participando e participar. Essas são as formas nominais do verbo, certo? Quando eu olho para o meu trecho, eu tenho formando. Quando você olha para a estrutura formando, você sabe que aqui há um gerúndio, né? Uma ação gradativa, uma ação que acontece, uma ação simultânea, formando, né? Lendo, escrevendo, bebendo. Você tem o gerúndio ligado ao auxiliar. Cadê o auxiliar? A banca não colocou, ela deveria ter colocado. Ao auxiliar, ela tá se dirigindo ao verbo auxiliar. E cadê nesse trecho? Onde está neste trecho? Não tem, não existe. Por isso, gabarito marca pra gente como letra D. Tranquilo, gente? Foi?
Vocês estão conseguindo me ouvir? A Miriam perguntou aí se ficou mudo. Ficou mudo para vocês? Para mim, acho que tranquilo aqui, não notificou nada. Tá tudo certo aí? Beleza, Normal. obrigado. Obrigado, Andréia. Beleza, então, gente. Revisamos aí esse tópico. Então, quando aparecer auxiliar, se referindo ao verbo. É o verbo auxiliar, Cláudio. É isso aqui, por exemplo. Ó. É, vou caminhar. Esse é o verbo auxiliar. Este é o verbo principal. Veja que o verbo principal está no infinitivo, tá? Isso é uma locução verbal, tá bom? Então eles vão estar relacionados. Isso, o erro ali realmente é porque não tem auxiliar, não, ele está sozinho, só está informando ali. A questão de ser durativa é uma ação durativa. Formando, lendo, continuando, né, progredindo, tá? É uma ação durativa, sim. Vamos para a nossa penúltima questão. Questão de número 8. Penúltima não, né? Antepenúltima. A questão de número 8 diz o seguinte: a cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Morfologicamente, como no trecho acima, caracteriza-se por ser um advérbio, uma conjunção, uma preposição acidental ou um pronome relativo. E aí? Coloque o gabarito na tela para mim, por gentileza. Vamos lá, pessoal? Eu só estou dando aula para Cláudia e Andréia, só tem duas pessoas, quase 100 pessoas nessa aula. Cadê vocês? Vou ter que chamar pelo nome. Qual é o gabarito da questão de número 8? Ok, vamos lá. Beleza. Travou, pessoal, para vocês aí? Deve ser minha conexão aqui hoje. Travou? Já voltei? Agora voltou. Voltei? Tá, obrigado. Beleza, vamos voltar então. Questão de número 8. Qual é o gabarito? Coloquem na tela para mim, por gentileza. Qual que vocês acham que é o gabarito? Letra B. Tô vendo que a galera tá voltando muito na letra B, que é uma conjunção. Ok. Beleza, 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 beleza. Eu não sei se vocês lembram, algumas pessoas que fizeram o curso vão lembrar, né? Outras talvez não. Nós discutimos isso uma vez sobre a diferença de palavras, né, que a gente tem no contexto e palavras que são uma preposição acidental. O gabarito, muita gente vai de cara tirar a letra A. Olha aqui o erro da banca, né? Um pronome relativo. Faltou aí o R, mas tá tudo bem. Nós temos duas propostas aqui para a gente discutir. Vocês vão sempre considerar uma conjunção quando ela estiver se relacionando a orações. A conjunção se relaciona a orações. Então, estudei como você me orientou. Ele canta como Roberto Carlos canta. Como não estudei, reprovei. Eu vou mostrar para vocês
Eu quero que vocês interpretem isso que eu vou colocar agora. Quando a gente trabalha com conjunção, o objetivo da conjunção é ligar orações. A conjunção é uma palavra de ligação, da mesma forma que a preposição também é. Só que a conjunção é uma palavra de ligação entre orações. Para que haja uma oração, eu preciso da presença de um verbo. Então, olha os exemplos que eu estou apresentando para vocês. Estudei como você me orientou. Ele canta como Roberto Carlos canta. Como não estudei, reprovei. Vocês conseguem perceber que essas palavras destacadas ligam uma oração à outra? Estudei, minha primeira oração. Como você me orientou. Ele canta, minha primeira oração. Como Roberto Carlos canta. Como não estudei, reprovei. Percebam que o como ele está sendo utilizado para ligar orações. Faz uma ligação entre orações. Então, aqui, por exemplo, tanto no exemplo um, no exemplo 2 e no exemplo 3, eu vou chamar de conjunção. O como é uma conjunção, o como é uma conjunção, aqui o como é uma conjunção. Eu tenho, no exemplo um, uma conjunção conformativa. Como assim, professor, uma conjunção conformativa? Ó, estudei conforme você me orientou. De acordo com o que você me orientou. Olha o 2. Ele canta como Roberto Carlos canta. Aqui é uma conjunção comparativa. Eu faço uma comparação. Olha o número 3. Como eu não estudei, a causa foi esta. Eu não estudei. E qual foi a minha consequência? Reprovei. Então é uma conjunção causal. Mas vejam o como a todo momento liga orações. Olha para a questão 8. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Não faz ligação entre orações. Até porque, se você analisar, vou pintar de amarelo. Meu exemplo um: estudei, orientou. Eu tenho orações, porque tem um verbos, então os verbos, as orações se interligam. Exemplo 2: canta como Roberto Carlos canta. Verbos, orações estão interligados. Item 3: como não estudei, reprovei. Verbos, orações estão interligados. Olha a questão 8. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Graças, o Coreto da Praça Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Só tem um verbo, então só tem uma oração. Eu não posso dizer que isso aqui é uma conjunção, porque não há um diálogo entre orações. Não há uma ligação entre orações. Simplesmente não tinha como classificar esta palavra, e aí ela é chamada de preposição acidental. E o que é uma preposição acidental? É uma palavra que não tem classificação na língua. Não tinha como dizer qual é a função dela. Ah, então é uma preposição acidental. O que é preposição acidental? Palavras que ligam palavras. Acabou. Só está sendo usada ali para ligar uma coisa a outra. Porque, na verdade, se vocês pararem para perceber, a sua oração poderia acabar aqui, ó. A cidade também possui importantes patrimônios históricos. O que você fez com esse como?
Você vai introduzir uma explicação. Você vai introduzir um detalhamento. Você vai trazer um aposto. E aí você diz: ó, a cidade também possui importantes patrimônios, como Ponte das Graças, Coreto da Praça Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Então você descreve, você detalha. Essa é a função da palavra como. Ela está funcionando como um detalhamento. Para iniciar um detalhamento, para introduzir um aposto. Mas eu não posso dizer que isso aí é uma conjunção. Por quê? Conjunção liga orações. Uma oração com a outra. Aqui eu só tenho uma oração. Não tem nada interligando ali para construir uma noção de dependência ou não. Então, portanto, o gabarito marca para a gente a letra C. É um caso muito peculiar, né? É um caso muito bacana. Mas acho interessante disso tudo que eu expliquei, qual é o ponto central que eu quero que vocês entendam. Se a banca trouxer a diferença de conjunção e preposição acidental, você tem que pensar. Conjunção liga orações. Tem uma oração e tem outra oração, estão interligadas? É conjunção. Não tem ligação com oração, não tem outra oração. A palavra só está ligando uma outra palavra, ligando uma ideia a outra, ligando uma abordagem a outra. É preposição acidental. Beleza? Tranquilo? Essa é a questão mais difícil desta prova. É a questão de número 8. Vamos para a questão de número 9. Bora lá. 9. Tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Acho essa questão horrível, acho esta questão mal formulada, tá? Muito péssimo. A formulação dela foi horrível. A 9 tá ruim, a 10 tá ruim também. Mas a 9 tá mais que a 10. Por quê? Só tem uma vírgula aqui. Só tem uma vírgula ali. Essa vírgula, se você analisa o trecho isolado, você fica. É até difícil de você dizer por que que essa vírgula está sendo usada ali. Aí o que que você tem que fazer? Voltar no texto. Porque aí eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma vírgula, certo? Quando você volta no texto, que era o que a banca deveria fazer, colocar aqui de onde foi retirado, ou colocar o fragmento completo, para que você consiga fazer a prova, a questão com mais tranquilidade, você vai voltar lá no texto, ó, e vai estar assim. Escrevi tanto, né, gente? A galera que não tá acostumada aí, eu escrevo bastante. Deixa eu ver se eu acho. Ó, olha agora. Olha como é que dá raiva dessa banca. Eu sei, eu sei. Eu posso falar. Então, ó, além do rafting, o município oferece diversos atrativos, vírgula, tanto na sede quanto no seu entorno, vírgula, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. O que que ele tinha que fazer? Pegar pelo menos este período. Por quê? Tem uma vírgula antes. Essa vírgula sozinha aqui, se ele só olha essa vírgula aqui, não tem como eu dizer que é a regra só por conta desta vírgula. Se tem a outra ali que contribui para a construção de sentido. Então tinha que estar o período por completo. Aí, quando eu olho o período por completo, eu concordo com o gabarito que a banca coloca. O município oferece diversos atrativos, tanto na sede quanto no seu entorno. Qual é o sentido do uso dessas vírgulas? Para que que essas vírgulas foram utilizadas? Vamos lá. Letra A. Separar predicativos de sujeito deslocado. Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Marcar a elipse de um verbo. Quando a gente olha para a marcação de uma elipse, eu quero deixar isso claro para vocês, tá? Anotem aí, por favor. Faz um tempinho que eu não comento sobre elipse, eu sei que eu tenho gente que esquece. A elipse é uma omissão. A omissão de um termo. Como assim, professor? A omissão de um termo. Na mesa, os livros. Vejam que
Essa vírgula foi usada para marcar a omissão de um termo, porque eu poderia dizer na mesa estão os livros, mas eu omiti o verbo e marquei essa omissão por meio de uma vírgula. Na mesa, os livros. Isto que eu fiz é uma elipse, tá? A omissão de um termo. Quando o termo, ó, some, mas você consegue localizar pelo contexto. A situação comunicativa facilmente traz à tona o termo que for omisso, tá? Letra C, explicitar orações com sujeitos diferentes. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês pensarem aqui, ó. É, Natália, por favor, cuidado com a tela do telefone, tá, minha querida? Obrigado. Anota isso aí, por favor, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se ficou claro isso aqui para vocês. Vou melhorar. Vírgula e. Vamos lá. Eu tenho o exemplo de número um e tenho o exemplo de número 2, tá? Olhem para cá. Gente, meu som tá baixo. Acho que meu som tá tranquilo, na sério. Deve ser seu microfone aí, seu fone, tá? Dá uma olhadinha aí, por favor. O som aqui tá bem, tá tranquilo, acredito eu, né, pessoal? Dê um retorno aí para mim, por favor. Tá. Obrigado, Solange. Ok. Então vamos lá. Carlos comprou uma casa e Marina comprou uma loja. Carlos comprou uma casa e comprou uma loja. Vejam este caso, ó. A vírgula antes do e. Vamos analisar as orações? Quando eu digo Carlos comprou uma casa e Marina comprou uma loja, eu tenho dois verbos. Eu tenho comprou e eu tenho comprou. Quando eu olho o exemplo de baixo, Carlos comprou uma casa e comprou uma loja. Também tenho dois verbos, comprou e comprou. Atenção ao que eu vou falar para vocês agora. Olhem para cá, anotem. Vamos olhar o primeiro verbo. Carlos comprou uma casa. Quem comprou? Carlos. Então, Carlos é o meu sujeito. É o sujeito da minha primeira oração. Quando eu digo Marina comprou uma loja, olha para cá. Quem comprou? Marina. Então você sabe que Marina é também o sujeito da oração. Você tem outra oração, o sujeito do verbo, desculpa. Você tem duas orações. O que que acontece aqui? Você está percebendo que existe uma conjunção, a conjunção e? O que que a gente falou sobre conjunção? A conjunção liga uma oração a outra oração, não é isso? E é exatamente isso que está fazendo aqui. Carlos comprou uma casa, Magna comprou uma loja. Eu ligo uma oração a outra. E essa vírgula está correta ou esta vírgula está incorreta? Coloque no chat para mim que eu quero ver se vocês vão conseguir compreender meu raciocínio. A número um, a vírgula está correta ou incorreta? Coloca C ou coloca I, por favor.
Galera, o que que a regra vai dizer para vocês? Vírgula, quando nós temos sujeitos diferentes, vírgula, mesmo sujeito. No exemplo um, eu tenho Carlos como sujeito e Marina como sujeito. São sujeitos diferentes. No exemplo 2, Carlos comprou uma casa. Quem comprou? Carlos. Quem comprou uma loja? Também foi Carlos. Eu ainda me refiro à mesma pessoa. Eu ainda estou buscando o mesmo referente. Isso significa dizer que quando você tem sujeitos diferentes, a vírgula é correta. Quando você tem um mesmo sujeito, não se usa vírgula. Então, aqui eu posso colocar vírgula sim. É um caso facultativo da língua. Você pode colocar a vírgula, porque você tem sujeitos diferentes. No exemplo de baixo, você não pode colocar essa vírgula, porque os verbos falam de um mesmo sujeito. Tá? Isso é regra para a vida de vocês e cai nos concursos. Anotem isto daí. Vírgula de sujeitos diferentes, a vírgula é correta. Vírgula com o mesmo sujeito, não se usa vírgula. Tá? Pensando especialmente na conjunção E. Agora, vai dizer que português não é bonito? Pelo amor de Deus, né? É facultativo, Solange, tá? Você pode não colocar ou você pode colocar. No item um, no 2 não pode ter. Vai começar, né, mano? Português é lindo, gente. Mas eu digo uma coisa pra vocês: poderia ser pior, tá? Poderia ser pior. Então, aqui na Meu letra Deus. C, na, le- na letra C, não tem outro sujeito, não tem nada, né? Eu tô me referindo ao mesmo elemento. Então, a letra C tá fora. O correto é o adjunto adverbial, deslocado. Ele está deslocado. Quando eu olho lá na minha oração, que está bonito, ó, o município oferece diversos atrativos e ainda promove das melhores festas de carnaval do interior do estado, tanto na sede quanto no seu entorno. Você poderia ter colocado lá no finalzinho, que é o lugar dele. Você jogou pro meio da oração, tá? Então é um advérbio aí, uma locução adverbial deslocada. Beleza? É lindo e complicado. Essa é uma questão que exige um conhecimento muito mais aprofundado de vírgulas, né? A vírgula é o novo o quê? A vírgula a gente vai trabalhar bastante aí nesse intensivo. O intensivo a gente vai falar de vírgula, porque eu tenho duas bancas que gostam muito de pontuação. O IBDO gosta de pontuação e Magé gosta de pontuação, né? A gente vai aprofundar um pouco mais esses assuntos, tá bom? E vamos para a nossa última questão. Tá acabando rapidinho. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos aqui há mais de uma hora já, tá? Acho que é 1h10, mais ou menos. Questão de número 10. Muito ruim, muito mal formulada, péssima, assim como a 9, mas bora lá. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Assinale a alternativa que, ao reescrever o texto, acarreta um intercâmbio de sentido, mas está em conformidade com a norma gramatical, né, vigente. Então vai ter uma mudancinha de significado ali, mas ó, ainda está na regra, tá? Mudei um pouquinho o sentido, mas a estrutura dela prevalece, tá bom? Então a gente tem aqui, vejam, vamos ver se vocês vão conseguir pelo menos entender o enunciado. O enunciado não, entender o trecho. Ó, há ainda, ou seja, além de tudo, eu também tenho gastronomia diversificada
e rica produção de artesanato. Vê se vocês conseguiram me entender, ó, preste atenção. Eu tenho muitas coisas. Além disso, ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. A letra A. Existem gastronomia diversificada. Não obstante, rica produção de artesanato. Olha como que o sentido muda bastante. Parece dizer que eu tenho gastronomia diversificada. Agora, produção de artesanato não tem. Está longe disso. Então, o sentido muda, não pode ser a letra A. O sentido mudou muito e não está em conformidade. Letra B. Há ainda gastronomia diversificada, bem como rica em produção de artesanato. Olha como mudou drasticamente. Há ainda gastronomia diversificada, beleza. Bem como rica em produção de artesanato, a gastronomia diversificada é rica em produção de artesanato. Não conseguindo entender o sentido, como que mudou, assim, atropelou tudo? Também não pode ser a letra B. Olha a letra C. Há também gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato. O que a gente consegue perceber aqui? Olha a letra D. Ainda existe gastronomia diversificada, conquanto rica produção de artesanato. O que que a letra D diz para gente? Que ainda, além de tudo, você tem uma gastronomia diversificada, conquanto rica a produção de artesanato. Você tem a gastronomia diversificada e também possui uma produção de artesanato relevante, tá? Então tem uma produção significativa para ele. O gabarito vai marcar a letra D para gente. Enquanto a letra C, nós temos a também gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato. Parece que está numa relação, né, semântica, grafêmica, aqui porque a banca está pedindo, a norma gramatical vigente. Aí eu uso a também, mas também. Não sei se vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, né? Gramaticalmente falando, a gente está num traço sintático muito ruim de organização textual, né? Então, choca. Então, fere a norma gramatical. Por isso que a letra C não é assertiva. Essa questão, muito ruim. Essa questão recebeu muitos recursos essa questão recebeu, e eu digo para vocês, a banca não voltou atrás. Marcou a letra D. É, questão péssima, 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 péssima. A letra D, a número 10 é péssima, a 9 é péssima, e aquela que ela tentou anular também é péssima. Foram três questões muito mal elaboradas aqui. Né? Lucas, eu também concordo com a relação do conquanto, mas quando a gente usa o ainda, há uma relação coesiva e gramatical bem semelhantes ao que eu digo com ainda e quando eu tenho o traço do conquanto, sabe? Ainda são traços bem semelhantes da questão da concessão. É uma questão muito ruim. Eu considero essa questão muito ruim. Eu anularia essa questão de cara. Muito mal elaborada. Péssimo. A questão 6 ela foi anulada porque tem duas respostas ali, tem duas paroxítonas terminadas em ditom, tá? Então, assim, a gente vai fazer amanhã a outra, na quinta, a outra prova, que também foi do ano passado. Vamos ver se esses mesmos erros vão permanecer. Mais uma coisa, eu já vou dizer para vocês. O Ian não pega todos os trechos do texto. O Ian não situa o candidato nos trechos do texto. Ele não traz isso. E você vai encontrar uma ou outra questão ou outras questões muito mal formuladas, tá? Isso vai acontecer. Infelizmente, é uma banca que ganhou a licitação, diante de muitas outras bancas, é uma banca mais econômica, mais barata, né? Essas bancas que pouco fazem produção, né? Pouco passam para um refino mais justo,
a gente encontra esses problemas, né? O Instituto Avalia, por exemplo, em Itaboraí, foi um caso de uma banca que a todo momento tentou deixar uma questão claramente errada sobre a LDB como certa. E foi um parto para fazer com que ela voltasse atrás. Então, assim, essas bancas menores, né, infelizmente, têm esses problemas recorrentes que a gente encontra, tá? Então, já vamos começar a treinar para saber lidar com essa banca. De que tem trechos do texto, volta lá no seu texto, tá? Quando você diz que você está falando do concurso de qual lugar? Essa banca é para o concurso de Magé, tá? É de Magé. Então, viu isso aqui, ó? Tem uma citaçãozinha? Vai lá no texto e localiza. Tem um trechozinho? Vai lá no texto e localiza, tá? Vai ser importante aí para vocês observarem. Bom, o que que eu quis trazer para o dia de hoje? Hoje a gente não pegou uma prova boa, mas eu também não posso de pegar só provas maravilhosas e vocês acharem que a vida é um morango, né? Eu trouxe uma prova real de um concurso recente que aconteceu e que a galera já está trabalhando, porque a galera foi convocada. Então, vocês podem encontrar isso. Mas da mesma forma que a gente pode pegar uma nova prova, que nós vamos fazer uma série de provas, que não vai ter problema nenhum. Você vai olhar ali e falar, ó, a questão 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está certa. É isso, o concurso é isto. Eu não trabalho com mentira, eu trabalho com verdade, mas diante de todos esses problemas, acho que ainda foi válido a gente comentar sobre alguns tópicos, revisar alguns assuntos, sinalizar aquilo que é relevante para a língua portuguesa, tá? Hoje não pegamos uma prova boa. Talvez na quinta tenhamos uma prova melhor, tá? Mas é isso. Vambora, faz parte da vida, né? Você pode fazer uma prova boa hoje e no próximo concurso não ser. Vamos torcer para que tenhamos uma prova boa, mas também sejamos sinceros e sejamos adultos, né, gente? Nós não estamos aqui para brincar, para brincadeira. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? E dizer que às vezes eu até gosto de português, né, Mônica? E dizer que estou aí à disposição. Eu vou fazer o lançamento das nossas turmas, para quem quiser participar, vou colocar lá nos grupos, compartilhe com os colegas. Sejam extremamente muito bem-vindos. Quinta-feira a gente se encontra de novo para fazer outras questões, tá? É um prazer conhecer vocês e estamos aí à disposição. A 2 vai ser corrigida na quinta-feira, tá, Cláudio? Quinta-feira a gente corrige a prova 2. E aí vamos fazer um paralelo, né? Poxa, como é que foi a prova um e como que foi a prova 2? Questão de conteúdo, questão de organização da prova, questão de estruturação da prova. Será que foi melhor? Será que não foi? Será que agora tá tudo certinho, tá? É bacana aí pra gente levantar esse estudo. E é isso, galera. Muito obrigado. Tenham uma excelente noite, tá? E um prazer conhecer vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.